Olá! Nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o SBT News conversa com mulheres autoridades de todo o país. E no bate-papo de hoje a gente conversa com a senadora Simone Tebet, a primeira candidata à presidência do Senado Federal. Olá, senadora, bem-vinda. Olá, Gabriela, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina. Queria saber com a senhora, inclusive, vamos começar com essa pergunta. O que representou para a senhora ser candidata, a primeira mulher candidata à presidência do Senado Federal? Há um misto de alegria e de indignação, né, Gabriela? 190 anos de história do Senado Federal, a casa mais alta do poder legislativo brasileiro, portanto, é a casa mais democrática. Nós não tínhamos sequer uma candidata à presidência do Senado. Então, independente do resultado, o fato de ter aberto o caminho para que novas mulheres, outras senadoras, possam um dia se candidatar e, oxalá, venham a ser presidentes do Senado Federal, me dá uma sensação de orgulho. Mas, sem dúvida nenhuma, o primeiro sentimento é indignação. Nós somos a maioria da população brasileira. A participação da mulher na política no Brasil, ela é vergonhosa, comparada a qualquer país do mundo e da América Latina. Da América Latina, nós somos o último país em representatividade. E no universo de 190 países democráticos, nós estamos na posição 140, ou seja, lá no rodapé em representatividade. Apenas 14, 15% de mulheres fazendo política no Brasil. Bom, senadora, mas então como aumentar esse número de parlamentares, por exemplo, no Congresso? Como a gente faz para aumentar essa representatividade? Bom, essa é uma pergunta muito importante, Gabriela. Primeiro, a legislação nos últimos tempos evoluiu muito. Hoje, pela lei, nós temos que preencher o número de candidatos, colocando pelo menos 30% de mulheres por partido candidatos nos cargos legislativos, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. Mas o que falta mesmo é visibilidade. Há 2 anos atrás, o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal Eleitoral deram uma decisão histórica para o Brasil e para as mulheres, estabelecendo o seguinte: ora, se a lei estabelece que tem que ter 30% de mulheres nas chapas como candidatas, a mulher também no horário eleitoral tem que ter 30% do tempo de rádio, do tempo de televisão e também de ajuda do fundo partidário. Então, daqueles 100% do fundo, que é ajuda financeira na época da eleição, se temos 30% de mulheres, 30% desse fundo tem que ser dividido com as mulheres candidatas. Isso deu certo que na primeira eleição que nós concorremos com essas novas regras, que foi a eleição de 2 anos atrás para deputada federal, Gabriela, nós saímos de 55 deputadas federais para 71, um número recorde, muito pequeno ainda. Vamos lembrar que temos 513 deputados e só 71 mulheres. Mas para quem nunca tinha chegado a essa marca, é um número recorde. Então, essa visibilidade a gente começou a ter 2 anos atrás. Porque antes a gente tinha propaganda eleitoral no período da eleição e não necessariamente as mulheres apareciam pedindo voto. E não tem essa coisa mais assim, a mulher não vota em mulher, ou o homem não vota em mulher. Isso não é verdade. Simplesmente o eleitor não conhece a história da mulher candidata. E agora, com essa legislação, eu acredito que é um grande passo. É insuficiente, é verdade, mas é um grande passo. Infelizmente, a nossa luta ela é lenta, ela é árdua, ela demora muito para acontecer, mas eu estou muito otimista. Eu mesmo apresentei um projeto que eu quero ver se esse ano a gente consegue aprovar, para estabelecer que pelo menos 30% de mulheres possam participar das executivas dos partidos. Por quê? São as executivas dos partidos que escolhem os candidatos. Se eu não tiver mulher na executiva, como é que eu vou escolher boas mulheres candidatas? Na hora de fazer a chapa, eles preenchem com os homens e depois, quando está no último dia, nossa, está faltando uma mulher, vamos escolher uma mulher para colocar e cumprir a tabela aqui da chapa. Não. Se as mulheres fizerem parte das executivas do partido, nós, mulheres, vamos procurar mulheres que tenham voto, que tenham vontade, que tenham vocação para ser candidatas. Médicas, advogadas, profissionais liberais, servidoras públicas, líderes comunitárias, líderes religiosas, enfim, mulheres que queiram realmente, que tenham essa vontade e tenham voto.
e com isso a gente vai conseguir chegar na meta ideal. Ninguém quer a igualdade, 50% homem, 50% mulher. Mas se nós tivermos pelo menos 30% de mulheres na política, que é a média nacional, eu tenho certeza que homens e mulheres juntos podem transformar a realidade do Brasil. Perguntar, inclusive, sobre esse projeto, né, para a senhora, mas a senhora falou que vai tentar votar, né, colocar em votação esse ano. Mas como enfrentar também a resistência dos outros senadores, né, que também estão envolvidos, obviamente, na questão dos partidos. Então, como conseguir enfrentar essa resistência para conseguir colocar esse projeto em prática, né, em votação? Você me permite complementar a minha fala, Gabriela. Agora é o momento, essa é a parte mais difícil. Todo o poder, né, todo aquele que detém o poder quer manter o poder. A política hoje ela está cheia de vozes masculinas, de timbre masculino. São raras as mulheres que fazem política. Então, a hora que a gente vai votar alguma coisa no Congresso Nacional, que um pouco dos espaços parlamentares a favor das mulheres parlamentares, a gente tem muita dificuldade. Então, às vezes, a gente trabalha 4, 6 anos em cima de um projeto para depois ele se efetivar. Essa é a nossa luta. Alguém tem que estar, nós começamos, criamos corpo, ou utilizamos, por exemplo, o SBT News para poder divulgar o projeto, as redes sociais. Chega uma hora que tem tanto apelo popular e mesmo o judiciário é um grande parceiro, que a coisa acaba acontecendo. A gente dá o pontapé inicial para que uma hora chegue. Essa questão da cota dos 30%, por exemplo, foi uma luta de 20 anos. Começou lá na Constituinte, com a bancada do Batom, que eram apenas 26 deputadas federais, começou com cota de 20%, depois de muitos anos nós conseguimos chegar aos 30%. É um passo de cada vez, mas eu tenho certeza que quando nós tivermos pelo menos 30% de mulheres nas direções dos partidos, nós não teremos mais mulheres laranjas, candidatos laranjas. Precisa encher a cota, vamos colocar qualquer mulher só para complementar, às vezes nem vai para a rua pedir voto, porque ela emprestou o nome ali para poder cumprir uma tabela. E aí vamos parar também com essa discussão de que tem que acabar com a cota de mulheres candidatas, alegando que tem muitas candidatas só para preencher tabela. Eu estou muito otimista que pelo menos a gente avance esse ano no Senado Federal, para que o ano que vem a gente possa trabalhar na Câmara dos Deputados. Também otimista, Gabriela, porque o Senado aprovou, está na Câmara agora, que não apenas temos mulheres, 30% de mulheres candidatas, mas que tenhamos pelo menos já para o ano de 2022, eu acredito que isso só vai acontecer em 2026, pelo menos 16% de mulheres eleitas, ou seja, as mulheres mais votadas, até o percentual de 16%, teriam o espaço garantido na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados Federais. Esse projeto é difícil de passar, porque você mesmo foi muito feliz, né? Ninguém quer perder poder, muitos homens parlamentares não aceitam, mas nós somos aguerridas. A bancada feminina é pequena em número, mas é valorosa, é guerreira em qualidade. Nós somos persistentes, nós sabemos que a nossa luta é justa, que nós queremos somar com os homens por um Brasil menos desigual, mais justo, mais desenvolvido, e a mulher tem um olhar muito especial que complementa o olhar do homem na política, é um olhar voltado para políticas públicas, é um olhar voltado para a saúde, educação, para a geração de emprego, para a habitação, tudo que é mais caro para a população brasileira. Senadora, assim, existem mulheres politizadas, né? Mas talvez a senhora acredita que também, além dessa dificuldade, essa resistência dentro dos partidos, também essa jornada dupla, né? De casa, de maternidade, muitas vezes, não há um apoio também partidário para dar encaminhamento a essas mulheres? Isso é uma verdade, Gabriela. Eu faço política há muito tempo, né? Eu vou fazer quase 20 anos que eu estou com mandato eletivo, mas antes disso, eu fazia política nos movimentos e ajudava muito o partido. Eu sou da época que ainda tinha santinho, a gente empacotava santinho, camiseta, e cansei de ver candidatos
do sexo masculino saindo com cheques poupudos do partido para fazer campanha, isso com um pacotinho de santinho, alguns brindes e um cheque de correspondente, quem sabe hoje, a R$2.000, R$3.000 para fazer uma campanha de 3 meses. Mas de lá para cá, eu também vi uma grande evolução. Também a legislação hoje exige que os partidos façam cursos de capacitação. Por exemplo, o meu partido mesmo, não vou citar aqui para não fazer propaganda, tem uma fundação, que é a Fundação Guimarães, como os outros partidos também têm, que capacitam a juventude, os movimentos dos partidos de outros segmentos, e no nosso caso, como dos demais partidos, muito atuante na qualificação, no chamamento de mulheres, explicando como que se faz uma campanha, o que é um mandato, como conciliar essa dupla, tripla jornada de trabalho que você mencionou, porque nós mulheres trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa, temos que, além de ser, muitas vezes somos casados ou temos filhos, temos que cuidar dos nossos filhos, então tudo isso dificulta. Mas eu tenho percebido nos últimos tempos que a mulher, principalmente a mulher que vem mais jovem, ela vem com uma vontade muito grande de servir, e isso acaba não sendo um obstáculo. A mulher já nasce tendo que ter o dom da coragem, né? Da perseverança, porque tudo para nós é mais difícil. E hoje eu vejo as mulheres mais destemidas, sabendo que o lugar de mulher é onde ela quiser, é dentro de casa, se ela quiser ser do lar, com muita honra, não há demérito nenhum nisso, sendo simplesmente mãe, o que não é simplesmente, porque é algo grandioso, né? Ser mãe é a missão mais nobre da mulher, mas se a mulher tem esse desejo de trabalhar fora, onde quer que seja, na iniciativa privada, como jornalista, como empresária, como gestora no poder público, como funcionária, ela tem o direito de exercê-lo. E se ela quiser ir para o mandato eletivo, ela tem que ter o suporte, o mesmo suporte que o homem, porque realmente não é fácil. Talvez o mais difícil hoje, não só para a mulher, mas para convencer os jovens também a fazer política, é porque hoje, através das redes sociais, infelizmente, com muito fake news, as pessoas confundem políticos com política e misturam o mal político com a política. O que nós temos que derrotar nas urnas é o mal político. Mas nós temos que valorizar a política, porque não há outro caminho do desenvolvimento, do progresso, da geração de emprego, da qualidade de vida, da prestação de serviços com qualidade, que não seja através da política. Então, desmistificar essa coisa de que político é sempre taxado de corrupto, é sempre taxado de alguém que não pensa no servir ou na sociedade. A gente tem procurado, e eu acho que a sociedade agora, depois do excesso que teve de criminalização da política, a sociedade agora está percebendo que o que ela tem que enterrar é o mal político, não a política. Ela tem que valorizar a política, que é a única forma de nós levarmos desenvolvimento para o país e qualidade para as pessoas. Senadora, política é democracia também, né? Mas falando sobre a trajetória da senhora, né, a trajetória política, em 2019 a senhora foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, a comissão mais importante do Senado. E como é que foi estar nesse cargo de poder numa comissão majoritariamente masculina? A minha trajetória política está cheia de primeiras vezes, né, Gabriela? O que me faz ter trazer mais mulheres para fazer política. Eu fui a primeira prefeita da cidade em que nasci, depois fui reeleita, fui a primeira vice-governadora do meu estado, depois já no Senado Federal, a primeira presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, enfim, a primeira líder do MDB, que era a maior bancada de 18 senadores no universo de 81, e virei a primeira presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ. É a comissão que filtra todos os projetos, das reformas estruturantes a qualquer projeto ligado à segurança pública, analisando a constitucionalidade e a legalidade. E ali era uma comissão eminentemente masculina, né? É aquela coisa que a gente tem que desmistificar. A mulher não entende só de política pública, de habitação, de saúde, de educação. A mulher entende de economia, a mulher entende de direito, ela entende de Constituição. E quando eu me coloquei como candidata, eu tive o apoio do meu partido, eu já tinha um tempo, 4 anos de Senado, eu venho da área jurídica, eu sou professora há 12 anos, eu tenho mestrado na área de direito público, e isso ajudou um pouco. As pessoas viram que era o momento de se dar uma oportunidade para as mulheres. Então, nesse aspecto, Gabriela, eu tenho que agradecer muito.
talvez com uma grande homenagem que eu posso fazer no Dia Internacional da Mulher para o Senado Federal, é dizer que ali os 27 senadores da comissão, majoritariamente masculino, todos me deram suporte. Eu não presidi, né? Eu fui presidida ou presidi junto com os outros 26 senadores. Todos ajudaram, todos presidiram junto comigo. Ali foi um exemplo claro. Primeiro, que mulher pode ocupar qualquer mandato eletivo, qualquer comissão no Senado. E segundo, nós produzimos tanto, Gabriela, foi o ano que mais se produziu na CCJ. Por quê? Porque não foi uma mulher só presidindo, foi uma mulher presidindo junto com os 26 senadores e senadoras que ali estavam. Então, a união faz a força. Nesse momento tão difícil que o Brasil está atravessando de pandemia, eu quero aqui me solidarizar com as quase 270 mil vítimas do coronavírus. Talvez esse seja o exemplo do que aconteceu na CCJ. Homens e mulheres de bens, senadores e senadoras unidos, votando os projetos do governo, aprovando os projetos importantes para o país, deixando as diferenças de lado para poder servir. É essa união que eu desejo. Acho que o dia que homens e mulheres na política tiverem um pouco mais de igualdade, nós podemos fazer muita diferença para o país. Bom, senadora, muito obrigada por ter participado aqui do nosso bate-papo para o Dia Internacional da Mulher. Viu? Gabriela, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com o Brasil através do SBT News. Tá. Se você me permitir desejar um feliz Dia Internacional, semana ou mês internacional da mulher, parabéns a todas as mulheres brasileiras pela coragem, né? Estamos todos em oração para que nós possamos passar o mais possível por essa pandemia que está impedindo todos nós de poder respirar, mas se Deus quiser, com a ajuda de todos, nós vamos em breve respirar aliviados. E nós não podemos esquecer, né, que assim que a vacina chegar, todos nós possamos nos vacinar sem medo, porque através da vacinação nós haveremos de vencer o coronavírus. Bom, conversamos hoje com a senadora Simone Tebet, mas você pode acompanhar outras entrevistas com outras mulheres relevantes também no cenário político nacional. Basta ir no site do SBT News.